Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, podcast que foi criado para inspirar, conectar e gerar conhecimento em duas áreas muito importantes da nossa sociedade, a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, diretamente de Florianópolis, Felipe e Lucas da CoStudio. Meninos, muito obrigado pela presença, pelo espaço, por estar aqui com a gente hoje. E queria aproveitar e pedir para que vocês se apresentassem para a gente. Vamos lá, Lucas, pode se apresentar para a gente aí, fala um pouquinho aí de como chegou na arquitetura, como vocês criaram hoje o negócio de vocês e as aspirações aí para o futuro. Legal. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É um grande prazer falar de arquitetura hoje aqui com vocês. Nós arquitetos gostamos, né, de falar do que eles fazem em geral. Então, fico bem feliz de estar aqui e agradeço o convite de vocês. Imagina. Bom, meu nome é Lucas Passolt, eu sou um dos sócios aqui do CoStudio, sócio fundador. Sou arquiteto já desde 2017. Contando um pouquinho da minha história, assim, antes da arquitetura, eu não tenho nenhuma relação com a arte ou a arquitetura, então acho que eu sou a primeira pessoa da minha família que se envolveu nesse ramo. Então, para mim, foi um processo, acho que, de novidade, assim, de vida mesmo. Não sou nenhum desses arquitetos que já desenhava e já fazia várias coisas quando criança. Eu, de fato, me conectei com a arquitetura depois que eu decidi estudar isso na faculdade. Então, sou nascido em Curitiba. Minha família, na verdade, é de Blumenau, então sou alemão aí, alemão com italiano. Acho que uma das coisas que me influenciou foi um pouco o meu gosto pela música. Eu tinha uma banda lá no início da adolescência, gostava de fazer umas coisas diferentes nesse sentido. E acho que eu me dava bem com matemática, então quando eu fui escolher minha opção de vestibular, até pensei em fazer música e tal, mas não quis arriscar uma carreira tão artística, e aí meu lado racional optou pela arquitetura. E aí minha trajetória dentro da faculdade foi bem exponencial, eu diria, tipo, os primeiros semestres, acho que tu vai lembrar, eu era um péssimo completo estudante de arquitetura, muito ruim com maquete, não sabia desenhar nada. Então foi um processo de meio que autorreconhecimento, assim, real, né? De despertar um ser criativo dentro de mim que eu acho que precisava nascer mesmo, assim, que eu tinha já, mas que foi a faculdade que me incentivou, assim. Então eu tive alguns professores que me influenciaram mais, outros menos. E acho que é importante citar na carreira o intercâmbio que eu consegui fazer, né? Na época do governo Dilma ali, com o programa Ciências Sem Fronteiras. Então, eu consegui estudar por um ano em Budapeste, numa faculdade de paisagismo. E lá eu consegui, não só pela vivência, né, em outros países, que é algo que eu sonhava muito em fazer, mas por trazer um tema diferente do que a gente aprendia aqui na faculdade, que é um paisagismo, um urbanismo mais voltado para a cidade, uma preocupação maior com a cidade e também com a cadeira de vários cursos de criatividade. Então eu fiz curso de pintura, de escultura, coisas que a gente não tinha aqui, não explorava tanto. Aí eu voltei de lá, fiz meu TCC e tal, e conheci o Felipe, né, na faculdade. Nós éramos, no início não éramos tão próximos assim, a gente foi fazendo curso e um foi vendo que o outro trabalhava bem, eu fui melhorando, fazendo umas maquetes mesmo legais, os projetos são bons, certo? E aí eu fui percebendo, pô, esse cara trabalha bem também. E a gente começou a fazer alguns projetos juntos já na faculdade. E aí quando eu voltei do intercâmbio, o Felipe também fez intercâmbio, os dois voltaram assim com uma cabeça mais mexida em querer fazer coisas diferentes, né? E os dois também acho que tem uma veia empreendedora, né? Legal. Apesar da minha família não ter ninguém na parte criativa. Meu pai é vendedor, minha mãe é vendedora, meu irmão é vendedor, então esse lado de trazer uma coisa de empresário tá um pouco assim no meu sangue, eu acho. E aí, quando a gente se formou, eu falei com o Felipe, ó, eu vou ter meu escritório, se tu quiser ter junto comigo, vamos. Embora eu não ia. Mas ao mesmo tempo a gente tem um lado muito pé no chão, assim, também, né? Tipo, então, observando o mercado, observando os colegas que já tinham se formado, eu vi que não fazia sentido a gente abrir um escritório de cara, assim, né? Se jogar sem ter experiência e tal. Então a gente fez um combinado, né, de trabalhar por pelo menos de 3 a 5 anos em outros escritórios, enquanto em paralelo a gente ia
tocando o nosso, né, do estúdio, como foi quando ele nasceu, né? Vamos lá, Felipe. Vou te falar que a responsabilidade ficou grande aí depois da apresentação do Lucas, tá? Então, se puder aí contar pra gente um pouquinho a tua história também, pra gente contextualizar aí pra todo mundo que tá nos assistindo. Boa, Salvino. Obrigado. Queria agradecer aqui o convite de toda a equipe da Altusflex. É sempre um prazer para a gente falar de arquitetura e principalmente estar junto de amigos, né? Que a gente criou uma relação bem bacana nos últimos tempos. Obrigado, não. E, cara, o Lucas aqui é o interlocutor do co-estúdio, então tem sempre uma responsabilidade depois dele, não, né? Mas vamos lá. Meu nome é Felipe, mas até é difícil me reconhecer um pouco pelo nome. Desde que eu vim morar em Floripa, né? Eu sou natural de uma cidade bem próxima de Caxias do Sul, que a maioria das pessoas que conhecem, né? A sede da Amarelli. Chama São Marcos. E a minha história é uma história de contraste e descobertas, eu diria, né? Fui conhecido aqui por Risson, que é meu sobrenome, é o sobrenome típico de família italiana, na cidade pequena. E se vocês perceberem, na Serra tem bastante gente com esse sobrenome, né? Comecei minha trajetória, ao contrário do Lucas, eu comecei minha trajetória querendo uma outra coisa, na verdade. Eu já tinha certeza que eu ia trabalhar com alguma coisa envolvendo tecnologia. Quando eu era moleque, na cidade, a gente via muito a rotina na rua, a brincadeira, a bicicleta, e a gente começou a entrar naquele momento onde a tecnologia começou a chegar na cidade, né? Os computadores, os videogames, a internet DSL, a discada, aquela barlinha que tinha que desligar logo, porque senão ia gastar a manhã Só depois da meia-noite. Só da meia-noite. Então todo esse momento e eu fiquei muito apaixonado por essa descoberta do que são essas tecnologias. Era um mundo novo pra gente, né? Principalmente que eu moro numa cidade muito pequena. Então gostei muito e comecei a estudar um pouco disso, né? Meus pais sempre queriam me desenvolver muito com essas tecnologias, me botavam em cursinhos, fazia curso de Excel com 9, 10 anos, fazia curso de DOS, fazia curso de SolidWorks, ferramentas, as coisas que não faziam o mínimo sentido para uma criança, mas eu gostava dos meus pais de me colocar naqueles cursinhos. Então eu fiquei muito próximo, ao mesmo tempo que eu era muito da rua, muito da ideia de esportes, ainda eu era o cara que o meu pai e a minha mãe abriu o meu quarto às vezes e eu tava com o computador aberto em cima da cama e ficava horrorizado, né? As placas, tava limpando as plaquinhas, né? Então, esse universo da tecnologia me deu a oportunidade de fazer alguns cursos ali que mudaram lá na frente a minha visão com o mundo construído. Um deles foi fazer AutoCAD. AutoCAD, não lembro qual é o número, mas isso eu tinha 11 anos. E aí tinha uma arquiteta, isso é um agradecimento, inclusive público, a Nicole lá de São Marcos, que formou recentemente e aí acabou me contratando como estagiário dela para passar os desenhos à mão que ela fazia para as ferramentas de AutoCAD. Existia um plugin de AutoCAD lá na época, não lembro agora exatamente o nome, ArcTools, negócio assim. E eu adorei isso, foi muito legal, porque eu trabalhava com a ferramenta, mas daí eu ia também a campo, eu fazia missões dos terrenos, eu comecei a ver um mundo de arquitetura, né, de construção, que ele poderia ser projetado, porque a gente que vive no interior as coisas são muito no improviso, né? Elas mais são feitas para aquele nível de conhecimento que a gente tem. E eu comecei a me encantar um pouco por isso. E essa gaveta ficou guardada. Os meus pais queriam e concretizaram esse sonho de vir montar um negócio em Florianópolis, né? Então viemos eu, meus pais, eu tenho 2 irmãs, e montamos um negócio aqui minha família sempre toda empreendedora, tá? Então isso também é uma coisa que está bem na veia, né? Trabalhamos com um hotel ali em Canasvieiras por 15 anos, então foi um aprendizado bem bacana. E ao longo dessa jornada chegou o momento de eu fazer vestibular, e aí eu estava totalmente direcionado já para a parte de TI, coisas mais focadas para essa área, que era uma área que eu gostava muito, e chegou no momento de escrever para a UFSC que essa gaveta abriu de novo, que era muito legal, foi muito bacana aquele aprendizado que eu tive com a arquitetura, e eu resolvi escrever de último momento para arquitetura. Aí estudei pra caramba, passei, e aí iniciou todo um processo, e eu diria que a arquitetura foi um processo de descoberta mesmo, né? De entender a sutileza do mundo construído, como as pessoas se organizam, como as pessoas se movimentam, por que aquilo é daquela forma, por que a gente sente tais sensações dentro de um ambiente que em outros lugares a gente não sente. Então foi um momento de um crescimento como ser mesmo, eu diria, Felipe, assim, né? Como ser um ser mais sensível, que observa mais, e também como técnica, né? Para mim foi bem bacana no início, porque eu dominava muito as ferramentas já, antes da gente poder usar elas. Então eu conseguia meio que, até tem o jargão da gurizada lá do curso, que é 10 minutinhos no CAD, 5 minutinhos no filme. Beleza, vamos sair, né?
Enquanto eu sofri, o Ison já saía com os projetos prontos, renderizados, desenho técnico no computador. Então, no início, tinha um pouco de facilidade na ferramenta, mas não significava que eu tinha facilidade na prática de arquitetura, que era um conhecimento totalmente novo. Mas dava para enganar. Ia levando, né? Sem conseguir pressionar, ser mais ágil e tal. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito no início. Sim. Só que conforme a regra foi nivelando, foi muito bom, né? Que daí aprendendo com os colegas, as coisas surgindo. E lá dentro a gente tem que. O avanço tecnológico foi muito rápido dentro da nossa evolução também como arquitetos, né? Hoje a gente está trabalhando aí com IA, com coisas que todo dia sai uma coisa nova. Então eu diria que nesse meio aí eu conheci o Lucas, a gente já se conheceu desde o início da facul, só que eram 2 turmas. O Lucas estava na turma A e na turma B, a gente era dividido, e a gente se interagia em algumas disciplinas específicas, né? Então nós éramos amigos, mas não trabalhávamos tão próximos nesse momento inicial. No decorrer do curso, acho que cada um tomou seus lados, o Lucas foi pro intercâmbio, eu fui pro intercâmbio, a gente voltou, e aí acho que voltou essa mesma gana, né? Cara, agora a água batendo a bunda, qual é que é o nosso futuro? A gente vem com uma visão bem legal aqui de mundo, né? Que a gente pode complementar com o nosso serviço. Eu lembro até hoje, ainda tem um dia que a gente tava na feirinha da universidade, eu tava comendo um pastelzinho frito, que tinha a feirinha lá na USP, e o Lucas chegou, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Daí abriu o caderninho, o Lucas sempre foi bem, ele sempre planeja, fala, né? Abriu o caderninho, daí a gente sentou e eu falo, Lucas, o que foi, cara? Então, ó, eu acho que nosso escritório ele tem que ser assim, assim, assado e tal. E daí, comprei ideia, bora, vamos estruturar esse negócio aí, cara, que achei que faz muito sentido. A gente consegue fazer isso. O nome ainda não era Studio, não sabia o que era, né? Mas sabia que em algum momento a gente ia tocar isso. Foi uma gaveta fechada também. Ficou ali a gaveta com aqueles documentos ali dentro. Cada um seguiu a sua rotina. Eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório muito legal, trabalhei por anos. Queria aproveitar também para fazer agradecimento público aqui também para o Francisco, que é um cara que moldou também muito do que eu entendo como arquitetura. Eu tive anos de experiência ali. Inclusive, acho que o relacionamento com a Amarelli começou junto com ele, quando ele trabalha muito corporativo. E o Lucas trabalhou com escritórios muito grandes de Floripa e desenhou projetos grandes, teve uma expertise bem diferente da minha, né? Enquanto que eu trabalhava mais focado para o universo do planejamento urbano e também do corporativo. O Lucas trabalhava com uma gama, né, de arquiteturas maiores também. E acho que isso foi bem complementar. E aí chegou um momento que a gente decidiu que o Core Studio faria bastante sentido e a gente abriu essa gaveta de novo para tomar os papéis. E aí isso a gente desenvolve daqui a pouco. Bacana. Vou aproveitar, escutando vocês aqui, me veio 2 perguntas aqui que eu preciso fazer para vocês para conhecer um pouquinho mais. Eu vou até direcionar uma para cada um. Vou aproveitar e eu quero saber do caderninho. O que tinha nesse caderninho? Como é que foi esse planejamento lá atrás? O que era essa organização que tanto chamou a atenção do Felipe lá? Porque eu acho que, poxa, nascer um negócio, o escritório de vocês de uma conversa dessa, comendo um pastel e hoje se tornar o que se tornou, eu acho que é bem inspirador aí pra quem nos ouve. Por favor, conta pra gente. Foi bem no intercâmbio que eu tinha mais tempo, né? O intercâmbio era um pouco mais tranquilo, a rotina das aulas e tal, então eu tinha bastante tempo livre. E aí eu comecei a fazer uns cursos de empreendedorismo. E aí, cara, tudo anotação desse curso, assim, tipo, como montar a empresa, o que fazer, o plano de negócio, não sei o quê, os primeiros passos. E aí eu meio que estava com tudo isso meio pré-formatado para mostrar para ele e falar, pô, eu acho que o caminho é esse, a gente tem que fazer um escritório dessa forma e tal, mas ainda não sabia exatamente o que era, né? Depois que a gente se formou e trabalhando nos escritórios que a gente trabalhou, essa ideia foi se moldando um pouco mais, porque a gente foi tendo um tato de como que os escritórios de fato funcionavam, de arquitetura, e basicamente como que a gente não queria fazer. A gente não queria repetir o que a gente estava experienciando. Principalmente eu, né? O Felipe acho que teve uma experiência muito boa. Eu trabalhei em escritórios muito legais, mas não me identificava em nenhum deles a forma do processo criativo, a metodologia de trabalho, a cultura interna da equipe e um pouco da dessegmentação e o desvínculo que o arquiteto tinha com os outros profissionais que se envolvem num projeto de arquitetura, né? Porque o arquiteto ele tem que dominar muito de vários temas, mas ao mesmo tempo ele não domina nenhum. E nas experiências que eu tive, não havia esse contato próximo com os outros profissionais que podem nos ajudar, né? Os engenheiros, pessoal de design, marketing, enfim, tudo que envolve o empreendimento, enfim, projetos, né? E aí acho que
foi essa sementinha na minha cabeça que foi crescendo nessas experiências e que daí completou o que faltava nas minhas anotações, esse caderninho ali, sabe? Eu falei pro Felipe, pô, acho que no escritório tem que ser assim. Legal. Vamos inscrever essa ideia, né? Vamos escrever essa ideia em algum edital, alguma coisa. E aí foi aí que surgiu o CoStudio, se quiser contar aí. Esse caderno existe hoje ainda? Colocar num quadro. Deve estar em alguma gaveta aí, essa aí a gente vai ter que... Legal. Ô Felipe, deixa eu te perguntar. Me chamou bastante atenção também a questão de você lá em São Marcos, disse que gostava muito de brincar de bicicleta, mas tu se interessou muito pelas ferramentas ali, né? Com 11 anos tu estava fazendo curso de SolidWorks e derivados. Conta pra gente de onde que nasceu, que criança que com 11 anos quer fazer curso de SolidWorks, AutoCAD. Muito legal isso, inclusive. Boa. Cara, isso é muito mérito dos meus pais, na verdade, pela visão que eles tinham, né? Meus pais tiveram acesso à educação muito tardio, pelo morar no interior. Eu acho que a meta de vida deles era dar toda essa... Isso que eles não tiveram oportunidade para mim, e principalmente para minhas irmãs também tiveram depois. Então, todo mundo formado, universidade pública, bem-sucedido hoje, então acho que foi muito legal. Mas acho que também, paralelo a isso, era a minha situação de saúde. Eu sou um cara asmático, e lá era difícil o negócio, cara. Era grave o negócio. E eu queria acompanhar meus amigos, queria jogar futebol, queria ir na piscina, queria fazer tudo que eles faziam, mas eu tinha condição, principalmente no inverno, super restrita. Eu ia jogar futebol, tinha que parar com 5 minutos de jogo, porque eu não sabia respirar. E aí eu ficava hiperativo, ficava frustrado e tal. E aí meus pais começaram a me colocar em coisas de ensino, que ocupassem a minha mente também, não só a parte do corpo, do esporte, tá? Também que dividia, daí fui pro escoteiro, fazer umas outras coisas mais leves, natação e tal. Então um pouco foi por necessidade. E caiu muito bem, assim, hoje eu consigo fazer os dois, consigo andar de bicicleta, consigo mexer em tecnologia, e foi boa experiência dos meus pais. Olha só, que bacana. Pô, é importante lembrar dos pais, né? Desses moleques, cara. Eu tô lembrando também, assim, apesar de eu não ter focado já em algo mais de arquitetura no início, mas tudo que eu pedia, meus pais topavam, assim. Então, fiz aula de canto, fiz aula de bateria, de violão. Eu lembro até hoje de um aniversário que eu tive que minha mãe perguntou, tá, o que tu quer de presente? Aí eu pedi um curso de gastronomia. Vai lá. É importante te ressaltar esse acaso, esse que os pais têm, no sentido de deixar a gente livre, né, pra explorar as coisas. Acho que isso foi muito importante pra eu chegar onde eu cheguei. Bom, eu já sei que o próximo episódio do Arquitetando a gente pode ter uma cozinha aqui, alguns instrumentos, que a gente vai conseguir bater um papo, cozinhar e tocar uma música ao mesmo tempo. Legal, eu acho que faz sentido agora a gente entender. Eu percebi que vocês são muito complementares, assim, né? Cada um é muito bom em uma área e talvez o caderninho tenha trazido um momento em que vocês perceberam que isso ia fazer sentido. É claro que a gente, via de regra, se conecta com pessoas que a gente gosta, com, né, não necessariamente amigos, mas que compactuam dos mesmos valores, né? Em que momento que vocês perceberam que, de fato, se juntar faria sentido para vocês? Fiquem à vontade para os dois dissertar aí do que vocês acharem interessante. Pô, acho que o principal foi observar o que o Felipe fazia de projetos, assim, na faculdade e tal. Eu admirava muito os projetos dele. E acho que, de certa forma, os dois tinham um perfil de projetos muito mais fora da caixa, assim, do que os colegas e tal. Então ele tinha esse gosto pelas ferramentas, até o apelido dele lá no escritório é Renderizão, que ele é muito bom em renderização e tal. Então acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, pô, ele faz projetos diferentes, eu gosto desse tipo de projeto e foi isso que me fez me identificar com ele, assim. Então acho que a gente tem habilidades complementares, mas a gente tem muito mais habilidades em comum. Que legal. E um propósito, principalmente, em comum, né? De fazer coisas mais criativas e tal. Então, a maioria dos empreendedores recomenda tu achar um sócio que é complementar, né? Que tem conhecimento que não tem. E eu acho que a gente foge um pouco, né? A gente sai um pouco dessa curva. Somos melhores amigos, somos quase irmãos, somos padrinhos um do outro. E somos sócios, então meio que a sociedade vem até por último, assim, né, na hierarquia do negócio. Então é legal saber que a gente sai dessa curva e dá certo, né? Tipo, a gente nunca brigou, a gente nunca teve um conflito, a gente sempre chega num consenso.
Então, uma relação muito fluida, assim, que é muito bom de trabalhar no dia a dia. Por mais que não seja complementar, você juntou força, né? Então você tem o dobro em uma das atribuições, né? Exato. Acho que essa é uma questão legal, cara. Porque eu lembro às vezes que o Lucas é meu sócio quando a gente tem que sentar ali e é obrigado a fazer reunião, porque é uma rotina muito leve, Legal. muito natural, assim. E de fato eu sei que as coisas que às vezes eu tô sobrecarregado, o Lucas tem a mesma capacidade de ir lá e resolver essas situações, a mesma coisa o oposto. Então, isso dá uma tranquilidade também. A gente tenta, em alguns momentos, obviamente, cada um tem uma função bem delimitada, né? Acho que é uma questão de crescimento pessoal, até de gestão da empresa, né? Falando de uma coisa um pouco mais lapidada de fato. Mas a gente sempre tem o cuidado de compartilhar muito esse conhecimento entre nós mesmos, né? Então, cara, o cara desponta às vezes o Lucas fez, por exemplo, um curso super interessante, certificação para a parte de desenvolvimento de projetos, onde via claramente todos os pontos de atenção. Depois vai lá e faz uma apresentação para o time, uma apresentação para mim. Isso é um cuidado dele, meu, e hoje do CoStudio, em fazer essa transmissão do conhecimento para o grande grupo e até para os clientes, que é muito benéfica. Então, à medida que uma pessoa desponta em um setor, em uma qualidade, vai trazendo a régua para todo mundo. É uma coisa que faz parte da nossa cultura, com pessoas, e acredito que faz parte também do CoStudio com o mercado, isso na ponta da frente também. Legal, legal. Eu escutei muitas vezes, até nos bastidores, a gente falando de cultura mesmo, né? Você bem mencionou há pouco também da importância do lado do empreendedorismo, de além da arquitetura, né, transitar sobre outras áreas. No ponto de vista de vocês, com a equipe que vocês têm lá hoje, qual é a importância da cultura, do ambiente de vocês para que isso seja refletido para os projetos, para os clientes de vocês? Eu vi que é de domínio de vocês esse entendimento, né? Nossa, é a maior importância pra mim, pelo menos. Teve até uma época, assim, da minha vida ali no escritório que eu gostava mais de gerenciar a equipe, saber que eles estavam bem, do que pensar nos projetos, assim, meio que foi uma virada de chave, assim, porque a gente vê que a equipe feliz, a equipe com uma vida equilibrada entre trabalho e vida pessoal, a gente sente no dia a dia que é um negócio mais fluido, mais gostoso. Então, nos momentos de crise também, de entrega de projeto, o pessoal se ajuda, enfim. Isso veio muito das experiências que eu tive trabalhando em outros escritórios, né? Então, a gente pegou isso e olhou, pô, não, a gente não quer reproduzir isso, a gente não quer fazer com que a nossa equipe tenha que madrugar fazendo projeto, que se sinta mal remunerado, que seja uma correria todo dia, com aquele senso de entrega. Então, hoje a gente conseguiu modelar um negocinho ali que temos uma equipe híbrida, então isso eu acho que isso é uma coisa legal de comentar também, que apesar de a equipe estar trabalhando todo dia, cada um na sua casa, a gente conseguiu criar uma cultura de Resultado de entrega. Exato. E aí a gente tem alguns encontros mensais específicos que todo mundo se reúne presencialmente, mas acho que no fim das contas, assim, a arquitetura é vida, né? A gente projeta espaços em que a vida acontece. Se a nossa própria vida não tá boa fazendo isso para os outros, não tem como o projeto final ser legal, sabe? Então, a gente tem uma série de ferramentas que a gente usa no dia a dia para que isso aconteça com equilíbrio, né? Então, por exemplo, toda segunda-feira de manhã a gente tem um encontro com toda a equipe, que a gente se reúne, planeja a semana, faz as metas da semana. E as metas e as entregas são sempre semanais, ou seja, a gente não fica colocando essa carga da entrega do projeto se é uma coisa que é só lá na frente, né? Então a gente vai esmiuçando essas entregas em entregas menores. A gente tem alguns encontros bem legais que são quase extra trabalho, assim, que tem, por exemplo, compartilhando ideias, que é um encontro mensal, que uma pessoa da equipe traz um assunto aleatório que queira falar e contar para a equipe. Legal. Então é uma coisa bem extra. Já deve compartilhar ideias sobre rally. Já teve sobre um livro que a pessoa leu. Tem muitos que são sobre saúde mental, né? Que é um tema que está hoje Forte em alta. Então, a própria pessoa da equipe trazendo o assunto como uma coisa a ser valorizada. Então, pô, é muito legal esses encontros. Que mais? As próprias metodologias de projeto, né? Que a gente envolve a equipe em alguns momentos bem pontuais de brainstorm, de workshop. Então, todo mundo pensa no projeto junto.
São algumas pequenas coisinhas aí que tu faz a pessoa se sentir mais parte do processo, mais parte do projeto, e vai se distanciando de uma ideia que na minha visão é antiga, e de que o arquiteto é aquele semideus, e que criou o projeto, desenhou, e aquela criação é dele, e ele é o autor, ele é o grande mestre daquela obra. Não é, e a arquitetura não tem como ser de uma pessoa só, sabe? Tem muita gente envolvida, desde o cliente, a incorporadora, enfim, toda aquela equipe que tem aí por trás, mas os engenheiros, os arquitetos, os designers, o pessoal da obra. Então, acho que é isso, fazer as pessoas que estão nesse processo se sentirem mais parte dele, que de fato elas entregam uma diferença no mundo, acho que é o que traz essa cultura legal para o escritório, assim. Legal. E quando vocês começaram a aplicar isso lá, vocês conseguiriam perceber um antes e depois dessas rotinas da reunião, de esmiuçar o projeto, desse compartilhamento de ideias aí, de rally, livro, enfim. Ficou perceptível isso para vocês? Ficou e não ficou, né? Porque já foi desde o início. Desde o início já. Poxa. A gente fala que eu costumo perceber que o CoStudio, na verdade, o primeiro cliente do CoStudio fomos eu e o Lucas. Que ele surgiu de uma demanda oposta, não surgiu de uma demanda que a gente identificava lá, surgiu de uma dor nossa, né? Uma vontade que a gente tinha de criar um time, de criar uma equipe com cultura afinada, que tivesse esses valores, que pudesse ter calma, que pudesse ter uma vida tranquila, que pudesse, no meio do trabalho, meio-dia, se tem tempo, em vez de almoçar, pegar a bicicleta e ir, voltar, tomar um banho e trabalhar e ficar tranquilo. Então, eu queria mudar uma equipe que pudesse fazer aquilo que ela acredita, não aquilo que a gente acha que pode fazer e acaba não fazendo, né, pelas dificuldades de mercado e tal. Eu e o Lucas éramos os clientes do CoStudio no final das contas, tá? Então isso já vem desde o início. Quando a gente estruturou o CoStudio, e vale frisar que o CoStudio também passou por um momento de embrionário, né? A gente queria montar o CoStudio e a gente não tinha as ferramentas de conhecimento necessárias para que isso ocorresse. Então, a gente acabou descobrindo alguns editais, e aí aqui precede um pouco do nosso envolvimento com o mundo de corporativo, né, e com o mundo da tecnologia até. A gente escreveu no edital, na época chamava Centro Sapiens, era, né, Lucas, acho? E Centro Sapiens era uma incubadora de ideias lá no Museu da Escola de Santa Catarina, no MESC, lá no Centrão. E esse edital, ele ia elencar algumas ideias que tinham possibilidade de serem desenvolvidas, e a gente poderia ter um ano ali incubado com diversas mentorias, desde modelagem de negócio, precificação, posicionamento da marca, nicho de cliente, e putz, aquilo era uma pós-graduação para nós. Foi um momento onde o CoStudio de fato começou a ter pernas, começou a ser visto, a gente começou a ver o delineado, né, dessa marca. Então, um dos aspectos que foi cultura, e ali dentro a gente moldou isso. Então, desde os primeiros passos a gente já tinha isso em vista, mesmo com uma equipe menor, né, nós éramos em 3 e 4, a gente já tentava praticar pequenas coisas. Então, é visível isso, né? Obviamente é visível porque a gente conversa com os amigos, conversa com os clientes, conversa com os familiares, e esse, cara, que loucura, que legal, a gente vê que é algo diferente, só que pra gente é naturalizado, é a forma que a gente vê, e inclusive é uma forma de atrair também talentos interessantes, sabe? É uma forma que a gente tem de manter boas pessoas dentro da equipe, eles me enxergam isso como uma coisa diferente, né? Acho que traz uma qualidade de vida e um crescimento intelectual bacana, hoje. Foi legal porque daí como a gente passou por esse processo de incubação e depois foi acelerado também, a gente começou a se comparar não com outros escritórios de arquitetura, mas com outras empresas de tecnologia da cidade, né? Como a gente estava presente aqui num polo de inovação, né, Florianópolis, hoje é uma das referências no Brasil, né, em inovação e tecnologia. A gente começou a ter esse convívio com outras startups, outras empresas, modelagem de negócio ágil. Então, a gente começou a ver o que eles faziam e começou a aplicar no escritório de arquitetura, basicamente, né? Metodologia de Scrum, metodologia ágil, a própria cultura do escritório sendo criada com base em outras empresas grandes aqui da cidade. Então, muito do que a gente se espelhou não é nada de outro mundo, não é novidade, né, das empresas, mas para os escritórios de arquitetura é. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Para vocês foi disruptivo esse posicionamento, né? Exatamente. Que querendo ou não, os escritórios hoje vivem num mundo mais fechado, assim, de relação entre si e tal.
E a gente expandiu um pouco, né, para ver o que o mercado estava fazendo diferente, e acho que isso ajudou bastante lá no início. E aí, pegando um pouco do gancho do que o Felipe falou no início, que a gente começou o escritório querendo sanar essas dores de nós como arquitetos e empregados, né? E aí a gente esqueceu de pensar, mas não, como aí foi um grande erro, na verdade, lá no início, que a gente ficou pensando, tá, vamos melhorar o nosso dia a dia, vamos melhorar como é que é o processo do projeto. Mas aí, no fim, a gente começou a entregar um projeto que não era muito o que o mercado precisava no início, né? Então, e esse é o básico, né? De tu montar uma empresa, tu tem que sanar uma dor. E aí, lá, vou pegar já um gancho para me lembrar como é que foi o início do CoStudio. A gente decidiu integrar a arquitetura com as outras áreas mais criativas que se envolvem no projeto. A gente acabou indo para esse lado mais criativo pelo nosso perfil, né, de sócios. Então a gente começou a trabalhar com design e marketing junto. Então, dentro dessa incubadora, que foi o Co-Creation Lab, a gente conheceu uma designer, a gente conheceu uma pessoa que tinha especialização em marketing, e a gente começou a oferecer esses serviços integrados. Então, lá no início, o principal foco de projeto eram projetos mais comerciais e corporativos, porque a gente conseguia entregar o branding da pessoa. Então, lá no início, a gente estava tentando focar mais em empresas que estavam iniciando. Então, a gente conseguia criar a marca, fazer todo o branding dessa marca nova, criar logo, cores, identidade visual, e aí aplicar isso na arquitetura do espaço desse cliente, dessa empresa, e depois ajudar ele com pós-venda, ali, que seria o marketing, né? Como aplicar essa marca, esse ambiente no atendimento dos clientes. A gente conseguiu fazer uns primeiros testes lá no início. A gente criou uma clínica estética, e o primeiro projeto, né, foi uma clínica estética. Então a gente criou a marca, toque de camomila. Aí fizemos a clínica. O projeto era uma clínica de só 10 metros quadrados, muito pequeno. E E aí a gente foi testando, assim, e o processo era muito legal, né? Mas ali no primeiro ano a gente foi vendo que aquilo não se sustentava. Primeiro porque é um projeto maior, envolve já 3 agentes de uma vez, e o cliente não consegue, o cliente está criando uma empresa, ele não tem dinheiro para investir nisso tudo já. E E aí a Tamires, que era nossa sócia também, a designer virou nossa sócia no início. Ela também teve um contato com essa parte, mas ela como empreendedora, que ela não se identificou, enfim, daí resolveu viajar, fazer intercâmbio, então a gente acabou ficando nós como sócios. E aí, quando ela saiu da sociedade, ficaram 2 arquitetos oferecendo projetos de marketing, design, uma coisa que a gente não dominava nada, e a arquitetura, que era o nosso forte, né? E aí que a gente viu que a cultura da empresa poderia ser ali um diferencial para conseguir vencer essa etapa, assim. Então a gente foi atrás de uma equipe, tentou bolar um modelo de negócio ali que a equipe se interessasse mais em participar de uma empresa que ainda não tinha dinheiro, né, no início, e tentar vender essa ideia para eles através desse processo mais integrado. E foi dando certo, assim, né? E aí chegou numa segunda etapa que a equipe cresceu, os projetos ainda não se pagavam muito bem, porque no fim a gente oferecia mais benefícios para a própria equipe do que para o lucro da empresa, para incentivar eles. E mesmo assim a equipe tem muita dificuldade de mão de obra da equipe se sentir dona do negócio, e virar um sócio, etc. Esse sempre foi o nosso objetivo no início, né? E aí a gente pensou, putz, não tá fazendo diferença a gente dar esses benefícios, então vamos agora focar no negócio, no CoStudio. E aí finalmente a gente modelou um negócio um pouco mais redondo, no sentido de vamos focar nesse tipo de produto, essa é a nossa meta de lucro, e vamos contratar as pessoas com base no negócio, né? A virtude das... Então era tudo assim, antes era tudo assim, tu mesmo orça o projeto, tu vai ganhar tantos por cento, o resto fica pro CoStudio, o resto era o mínimo, era 10%. Era só pra pagar uma marca, o de marca, né? E então mudou muito, assim, lá no início era um modelo de negócio super colaborativo, em que todo mundo ganhava quase igual.
Só que daí não sustentava e a gente ainda oferecia um serviço que o mercado não consegue pagar, né? Que é um projeto super complexo, envolvendo 3 disciplinas. Então, aí vem a segunda etapa que acho que vai falar, que foi depois ali da mentoria do IPMF. A gente se deparou com essa realidade de mercado, né, cara? Como que vamos botar esse negócio rodar de verdade, porque a gente já tá um pequeno, mas um tempo considerável aqui, e a gente já tem dados suficientes para entender que o mercado ou não aceita esse modelo de negócio que a gente está aplicando, ou não está no momento dele. Talvez a gente tenha que amadurecer isso, talvez tenha que fazer umas pivotagens, mas a gente não tinha muito tempo, então enquanto a gente roda, vamos estudar. Quando falta insumo, né, a gente vai lá, estuda e adapta e pivota esse negócio. Então a gente, de novo, voltamos à parte de incubação, né, nós criamos um modelo do PMF, né, que é basicamente qual que é o fit do mercado que a gente estava, que a nossa equipe, que o nosso conhecimento podia se aplicar aí no mundão, né? O PMF é Product Market Fitting, é isso? É tipo, como o teu produto se encaixa direito no mercado. Legal. Então, qual é o cliente ideal, né? Qual é o perfil desse cliente. Então, foi uma jornada bacana, a gente estudou, acho que ficamos imersos ali pelo menos foi um ano, não foi 6 meses, depois mais a aplicação de tudo isso como modelo de negócio, né? E aí a gente começou a trazer os dados, né? Todos os projetos que eu já tinha feito, que tipos eram, né? Se eram corporativos, se eram arquivos multifamiliares, se eram arquivos de urbanismo, se eram arquivos de desenvolvimento de marca. Entender a abrangência disso, o quanto isso poderia ser depois replicado, né? Começar a entender os padrões, a nossa equipe e começar a nichar e ver oportunidades. E aí foi um momento de virada bem bacana, porque a gente tirou algumas conclusões. A primeira foi especialização de um time focado para arquitetura. Então, cara, nossa expertise é arquitetura, é que a gente consegue ter uma visão de futuro, que a gente consegue aplicar nossas ferramentas, né, nosso conhecimento. Então, vamos focar em arquitetos. Segundo é focar numa equipe mais especializada também. É pegar uma equipe que antes estava muito inicial, ainda bastante estagiário, teve uma equipe bastante extensa, né? Acho que eram 12 pessoas aqui em algum momento, né, Lucas? E a gente pegar essas sementinhas e começar a desenvolver a equipe, desenvolver o conhecimento, começar a estruturar esse pessoal para tornarem-se líderes no futuro. E a gente está no processo agora que está bem bacana, nessa evolução do nosso corpo de profissionais. Então, além disso, foi o nosso direcionamento do público de mercado, né, onde a gente tem focado todo o discurso, passando por reposicionamento e ajuste da nossa própria comunicação da marca, né, para um mercado um mercado que foca de fato no atendimento de incorporadoras, né, e construção civil, focado aqui na região de Santa Catarina, mas a gente também tem atendido um pouco do sul do país como um todo. E aí, por conta disso, a gente tinha já feito muitos projetos da parte corporativa, né? Acho que principalmente com vocês também a gente teve esses primeiros ganchos. E a gente tem sido muito chamado, né? Por clientes bem interessantes. A Fies, que é o da SLD, a SCGAS, acho que o institucional também tem pego muita gente. E a gente ainda vem trabalhando em um pequeno setor que atende corporativo, que é um core legal da gente, algo que a gente gosta de fazer. Esse é um processo bem definido ali dentro. Mas hoje nossa equipe maior mesmo está com os olhos já direcionados para a parte de atendimento para a incorporação do mercado da construção civil. Achei interessante, apesar de ter comentado que foi talvez um erro começar lá no início pensando só na gente, não no mercado, né? Mas é muito legal ver como aquele início nos molda porque a gente é hoje, assim, né? Por mais que muita coisa tenha mudado, o nosso DNA continua muito igual, né? DNA criativo, colaborativo. Então, lá no início, por a gente ter participado e metido a cara nessas coisas de aceleração, incubação, a gente conheceu muita gente desse meio da tecnologia. Legal. Então, o CoinStúdio começou a ser conhecido por uma empresa muito boa em projetos corporativos, porque a gente vivia nesse tipo de espaço de trabalho, né? Sim. Então, a empresa pensou em inovação, etc. Então, a gente fez muitos projetos de laboratório de inovação, por exemplo, no início, né? Porque a gente já estava nesse meio, então as empresas de tecnologia viram um diferencial, tipo, pô, esse pessoal Sim. já trabalha dessa forma, eles sabem o que a gente precisa, eles Exatamente. sabem o espaço de trabalho que a gente precisa ter, porque eles já trabalham nessa metodologia, né? Sim. Então a gente começou a ser muito procurado por esse tipo de projetos, e aí começamos a incorporar essas metodologias nos outros tipos, né? Então agora a gente está querendo avançar, pegar projetos maiores, mais complexos,
O fato de a gente ter trabalhado com design e marketing também lá no início trouxe uma bagagem muito grande para a gente sobre branding, sobre marca. Então, o conceito dos nossos projetos hoje não é uma coisa que surge do nada, só do contexto do terreno, por exemplo, mas é muito pautado no mercado, no que o cliente precisa de objetivo de venda, na marca que esse empreendimento tem, que ele quer atingir com o público-alvo. Então, várias coisinhas que o branding tem ali no propósito daquele negócio, que a gente incorpora agora dentro do projeto de arquitetura, né? A gente vê que outros arquitetos ainda não têm essa visão mais holística do negócio, mais focado só na arquitetura, que é muito bom, Sim. mas acaba deixando essas pontas soltas para outras empresas resolverem depois, e aí fica uma coisa segmentada, né? O arquiteto faz uma coisa, o designer faz outra, o marketing aplica aquilo de outro jeito. E acho que hoje a gente tem esse amadurecimento muito legal, assim, sobre quando a gente vai iniciar um projeto, a gente já pergunta para o cliente, tá, esse empreendimento tem marca, já foi feito um processo de branding, ele tem uma missão, um objetivo, um propósito, ele tem um público já definido, como que vai ser a abordagem do marketing, qual que vai ser o diferencial, e aí traduzir isso para a arquitetura depois até fica mais fácil. Então, são coisas que vêm da nossa história, que perduram até hoje, que são ferramentas que a gente também se diferencia, né? Então, assim, apesar de não ter dado certo lá mesmo com o tipo de produto, a gente aplica hoje em coisas diferentes. O que me chamou bastante atenção aqui, escutando vocês falarem, é que, de fato, lá atrás, vocês primeiro se estruturaram como empresa mesmo, que é a contramão do que normalmente o segmento faz, né? Primeiro eu sou arquiteto, vou pro mercado, vou fazer os projetos, aí eu vou me moldando. Sim. Vocês tiveram uma estruturação primeiro para depois achar o produto, achar o mercado e tudo mais. E eu ia mesmo te falar, quando você tirou aqui do que eu estava mesmo pensando, isso facilitou muito com que hoje vocês consigam ter essa cultura, ter essa retenção de talentos, conseguir enxergar o mercado já de forma mais assertiva, dentro do que você acabou de falar. Eu acho que isso é muito positivo, é muito legal até para quem nos ouve, nos assiste, porque traz uma visão um pouquinho diferente do que tá todo mundo acostumado a ver, né? Até quem busca hoje contratar um especificador, um arquiteto, consegue de fato entender que existe por trás do Felipe, do Lucas, toda uma estrutura, todo um pensamento, uma equipe que está preparada para atender projetos mais complexos, que é o que vocês buscam hoje. E com isso até quero entender um pouquinho mais o que são esses projetos complexos que vocês estão buscando hoje. É um novo posicionamento? É algo nesse sentido? Conta um pouquinho pra gente. Cara, acho que um momento bem legal foi essa virada de chave do Core Studio, né? A gente chama o Core Studio 2.0 aí, né? Que quando a gente foi buscar conhecimento, eu e o Lucas inicialmente fomos buscar esse conhecimento, né? Ele foi novamente acelerado ali com os conhecimentos do PMF. Trouxemos isso para dentro da casa e aí houve um momento bem legal que eu tenho orgulho de sempre citar, que é trazer a equipe toda para a mesa redonda e desenvolver essa cara nova, esse posicionamento do Core Studio com esse aporte de conhecimento, né, que a gente estava trazendo como novidade. Então a gente fechou uma semana como um todo ali, todo o time. A gente sentava, desenhava, né, os posicionamentos, o encaixe de mercado que o estúdio poderia ter de acordo com aquelas peças-chave, né, que éramos o nosso time, que somos o nosso time. Nós estruturamos as nossas dores, entendemos onde a gente poderia melhorar, nossos pontos fortes, quais os diferenciais de concorrência, começamos a fazer uma análise mais mercadológica, e por fim a gente trouxe também um novo posicionamento da marca como um todo, né? A gente não fez um rebrand completo, achamos que não era a situação, porque a nossa marca é uma marca bastante versátil, uma marca boa e forte, mas mudamos a forma como a marca se posiciona e se comunica, principalmente com a nossa clientela, né? À medida que o nosso público estava mutando, né, dentro da nossa carteira de clientes também. Então, o CoStudio agora vem forte, né? A gente entende muito o mercado da construção civil aqui como o nosso novo objeto de interesse, de desejo, principalmente pelo fato das peças que a gente tem compondo e por essa trajetória. É uma trajetória muito bonita, muito diferente, eu diria, e que agrega muito, né? Nessa visão da composição, do entendimento mais holístico de um processo criativo, de um processo de gestão, né, dos projetos. E também, principalmente pelas etapas de conceito, que são os nossos grandes fortes, a gente cria de uma forma muito mais sensível, muito mais complexa e consegue entregar já nas primeiras etapas algo que gere menos retrabalho
e que tenha muito mais afinco, muito mais potência, né? Muito menos arrasto e inércia na hora das vendas lá na frente com o nosso empreendedor. Esse acho que é algo que tem sido muito latente e é nisso que o CoinStudio está sendo focado daqui para os últimos 6 meses para frente. Não. Acho que o grande objetivo é trazer toda a criatividade que a gente fazia nos projetos corporativos, né? Se a gente vê o nosso portfólio, são projetos que não se repetem, né? Não existe um copia e cola. Cada projeto é um projeto, cada um foi pensado para um tipo de cliente, com uma visão diferente, uma criatividade daquele momento, daquele projeto. E aí trazer isso para o mercado imobiliário, para os edifícios, né? E faz um ponto de atenção. Quantos edifícios que a gente vê que parece ser todos iguais na cidade, né? É bem comum tu ver um escritório em que ele segue uma linguagem muito clara, né? Isso é bom pro escritório porque a pessoa olha e, pô, esse projeto aí só pode ser desse cara aí, né? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente enxerga isso com uma outra visão, né? Que cada projeto é um projeto e aí que entra a nossa criatividade de conseguir criar a mesma coisa, porque no fim das contas são prédios com apartamentos sempre, mas com uma outra visão, com novidade, com tendência, com inovação, né? E com uma visão clara de diferentes pessoas, né, envolvidas nesse processo. Então, acho que esse é o nosso grande desafio hoje, né? Trazer uma arquitetura que seja empolgante, que seja criativa. Tanto é que a nossa frase de propósito, né, que eu gosto muito, é desenhamos um mundo criativo em que queremos viver. Legal. Então, tenho bastante orgulho, assim, desse caminho que a gente quer Legal, legal. E esses projetos complexos, até para a gente conseguir entender bem, assim, porque fez muito sentido o que vocês falaram, são esses edifícios, tem algum nicho específico dentro deles? O que exatamente vocês encontraram de oportunidade dentro disso e o que vocês conseguem contribuir, além, óbvio, de tudo que vocês falaram, mas no sentido, assim, dessa nova visão? Assim, diria que são 4 etapas principais do projeto do imobiliário, né? A gente começa com o estudo de viabilidade, que é enxergar um produto num terreno que está vazio. Conseguir enxergar qual que é a vocação daquele terreno e transformar isso numa arquitetura. Então, a gente começa lá no início fazendo esses estudos de viabilidade. São estudos mais rápidos, né? Mais volumétricos, conseguindo projetar nesse terreno um futuro para ele e para o empreendedor, né? Que vai investir nesse empreendimento. Então, o que a gente observa hoje é que muitas incorporadoras deixam um dinheiro na mesa ali sem conseguir entender muito bem os planos diretores e conseguir racionalizar ao máximo esse terreno para conseguir gerar mais lucro, querendo ou não, o objetivo final é esse, né? Para a empresa que está investindo, mas conseguir fazer isso com um retorno positivo para a cidade, né? Não só visando esse lucro do empreendedor, mas trazendo apartamentos de qualidade para quem vai morar, mas que seja uma arquitetura também que vai na paisagem causar uma sensação de bem-estar para as pessoas, vai se adequar ao contexto do local que ela está inserida. Então esse é o primeiro passo, né? Acho que vale um gancho aqui nessa história que eu não tenho, que com o tempo também trazendo, com o tempo de experiência no nosso processo criativo e entendendo essa forma como o mercado se vende, né? O estudo de viabilidade, ele é uma oportunidade muito legal para o empreendedor hoje, né? A gente entende que o mercado é muito pautado hoje na metragem quadrada, né? 15 mil metros quadrados, 13 mil metros quadrados, padrão A, posicionamento. Então tem alguns valores aí que nós, como compradores, identificamos como algo primordial, eu diria, né? Mas tem outras formas, né, que a gente vem entendido que a forma como as próprias construções se apresentam no ambiente urbano, às vezes agregam mais valor e geram menos custo para o empreendedor, né? Por exemplo, a forma como que esse edifício se conecta com a paisagem natural, a forma como que a fachada tem uma interface com o ambiente público, como esse empreendimento vai ser sustentável, como são as áreas comuns desse empreendimento. A planta pode ser maior, mas ela é subaproveitada, como é o sol, enfim. Tem vários fatores que não são necessariamente numéricos, embora os numéricos sejam essenciais. A gente tem identificado que no estudo de viabilidade agora começam a fazer essa conta vingar. Então é algo bem interessante que o estudo de viabilidade ele deixa de ser, apesar de ser muito numérico, entre as outras características aqui dentro, que às vezes torna um empreendimento viável e potente a nível de mercado com essa visão um pouco mais complexa, né? Isso é algo bem bacana já nessa primeira etapa. Que às vezes a gente descartava um terreno por ele numericamente não atender,
Mas às vezes tem potencial incrível, né? Sim. Acho que sim, é importante trazer a criatividade, mas trazer ela com uma inteligência de projeto, né? Sem dúvida, ter soluções criativas vão gerar um retorno para o cliente, mas também para quem vai morar e para quem vai passar pela cidade. E aí, isso sendo aprovado, a gente entra numa segunda etapa, que é o projeto de arquitetura em si, então esse estudo sendo transformado numa arquitetura de fato. E aí, o nosso escritório entra com essa parte criativa também. Depois, o design de interiores, né, das áreas comuns desses espaços. E, por último, um serviço que a gente tem oferecido mais recente, né, faz uns 2 anos que a gente tem trabalhado com a comunicação visual dos edifícios. Legal. Que também é uma atribuição do arquiteto, né, tá lá entre as listas de atividades permitidas pelo CAL. É, e é um trabalho bem interessante também, porque tu consegue transformar o conceito do empreendimento em algo literal, literalmente falando, né? Tu consegue trazer com textos, com palavras, com uma identidade visual, com cores, o que aquele empreendimento quer passar para os visitantes, para os moradores. Então, o fato da gente ter esse histórico do CoStudio trabalhar com design e marketing também, a gente começou a ser procurado por clientes que achavam que a gente fazia já esse tipo de projeto. Então, o nosso primeiro projeto foi um cliente assim, vocês fazem projeto de sinalização? Porque vocês trabalham com design, né? Daí a gente falou, fazemos, nunca de pedir, fazer, claro, bora. E a galera senta na mesa assim. E aí esse serviço conectou muito com o nosso DNA, porque ele é basicamente a união de design com arquitetura. Claro. Ele é em dúvida, não tem como um designer fazer uma projeto de sinalização de um edifício sozinho, porque ele precisa entender dessa arquitetura. E não tem como um arquiteto fazer um projeto de sinalização sozinho, porque ele precisa entender do design, sem De legal. aprender só da funcionalidade do prédio e entregar uma arte ali que... Então, é legal, né? Ter esse resultado, assim, tipo, é um produto que surgiu por conta dos clientes, não foi algo que a gente pensava, né? Sim, legal. Eu pensava, claro, na cereja do bolo aí dos nossos projetos também. Legal, eu acho que ficou muito claro essa parte da complexidade agora. Para mim, assim, fez muito sentido. Alinhar interesse do empreendedor, a viabilidade do local, como isso contribui para o ambiente que esse edifício ele tá aplicado. Eu acho que realmente a complexidade ela é muito alta e conseguir tirar a criatividade dentro disso é algo assim bem notório, né? E como é que é a metodologia que vocês usam, né? Não só para esse tipo de projeto, mas dentro do escritório de vocês, para conseguir construir isso tudo. É uma metodologia pautada em cocriação, principalmente. Então, já a primeira etapa do projeto é a gente se reunir com o cliente e com a nossa equipe para fazer um brainstorm de ideias sobre o que esse produto precisa. Não só em termos de produto, mas de funcionalidades, o que a estrutura do prédio precisa, quais são os elementos arquitetônicos que ele vai ter, etc. Então, apesar do cliente já chegar com um briefing pronto, né, a gente esmiuça isso e abre um pouco mais o leque, trazendo expertise da nossa equipe para dentro da equipe dele, né? Vocês querem isso, isso e isso, mas quem sabe a gente pode fazer isso aqui, isso aqui. Então, os brainstorms que a gente faz ajudam muito a abrir esse leque de ideias e trazer novidades para o cliente, trazendo referências também de outros lugares do mundo, etc. Então, acho que esse é um primeiro passo. E aí, dentro da nossa metodologia, esses brainstorms acontecem em todas as etapas do projeto, em todas as entregas. Normalmente são 5 etapas, né? Então, começa com essa pesquisa, estudo de viabilidade, aí vem o estudo preliminar, em que essas ideias se transformam numa coisa já mais concreta. E aí, nesse sentido da cocriação, os nossos cronogramas de projetos, eles são alinhados com os cronogramas das outras empresas que estão participando junto, né? Então, apesar de a gente não ter dentro da nossa equipe todos os engenheiros e tal, vão ter outros escritórios, né, parceiros que vão estar participando. E em vez de a gente fazer uma coisa super segmentada em que, não, nós somos arquitetos, temos o nosso cronograma aqui, a gente alinha só com o cliente. Não, a gente tem incorporado no nosso cronograma o cronograma dos outros profissionais ligeiros, né? Então, as nossas etapas, elas só são concluídas contanto que o cronograma deles também esteja Há uma integração. alinhado com o nosso, exatamente. Então, hoje existem empresas que fazem essa parte da coordenação dos complementares, né, da compatibilização dos projetos,
E essas empresas são responsáveis por essa coordenação de cronogramas, mas mesmo assim a gente gosta de ter isso incorporado dentro do nosso escopo, porque a gente não avança se eles não avançam, sabe? Então, é requisito nosso que eles consigam também entregar o que a gente precisa para conseguir os projetos estarem conectados. Então, a gente não faz hoje a coordenação e a compatibilização, mas a gente agrega o que eles fazem dentro do nosso escopo para conseguir entregar as etapas bem mais completas e lá na frente não gerar retrabalho, né? Esse é o grande objetivo. Então, o diferencial que eu estou falando, que é essa metodologia, tem como consequência um outro diferencial, que é a entrega no prazo certo, né? Não atrasar projeto, enfim, que são as principais dores desses clientes, né? Arquiteto que entrega atrasado, ou que diz que entregou e aí no fim tu vai ver tá faltando ainda um monte de coisa, então na verdade não entregou. Então acho que tendo um processo bem amarrado e essas metodologias de cocriação também ajudam a trazer ideias que talvez problemas que surgiriam que a gente ainda não conseguia ver, então outra pessoa chega e já antecipa. Acho que isso tudo faz um diferencial bem legal, né, dentro das nossas metodologias, que dá para dizer que é uma metodologia bem autoral. Isso enriquece muito, de fato, a entrega, né? Enriquece o resultado final e nos enriquece enquanto profissionais também, né? Acho que é aquele mesmo sementinho que a gente plantou lá no início, enquanto arquiteto envolvido com os designers, com o profissional de marketing, a gente tenta trazer com esse olhar generalista, né? A gente aceita que o arquiteto é um ser generalista, incorpora isso de fato. À medida que a gente aprende com o engenheiro de estrutura, a gente aprende com as instalações elétricas e hidráulicas, com as lógicas, né? Então, a gente sempre avança um pouquinho mais junto com eles, nessa interface de compatibilização, para garantir que a arquitetura de fato tenha sucesso e não seja algo inventado, né? Ou algo não honesto, onde a gente simplesmente demonstra a parte da estética como primeiro plano e não consegue de fato tornar aquilo execuível. Então, existe um interesse da nossa parte, uma predisposição de ter esse avanço, a gente participa das reuniões com os fornecedores, né? Legal. E é um aprendizado para nós como time. Então, cada projeto gera uma revisão bem importante de checklist das nossas etapas, isso é super detalhado, e esses checklists vão se aperfeiçoando ao longo do projeto, onde a gente vê dificuldades, vê gaps e tal. Então, acho que essa nossa visão, incorporação do arquiteto como ser holístico mesmo e generalista, né, sair daquela visão onde nós somos os grandes criadores, né, daquela arte e tal, e entender que existe todo um aparato por trás, acho que dá um diferencial. E no fim gera uma especialidade, né? Sim, Então acho sim. que isso é uma coisa bem bacana no processo. Sim. É correto falar que com toda essa metodologia que vocês entregam, facilita muito depois nas aprovações dos projetos? Porque é bem comum a gente ter, assim, muitas revisões, uma falta de entendimento. Faz sentido ou eu tô ficando louco aqui? Faz muito sentido. Acho que tem um grande desafio hoje no Brasil é que cada cidade tem o seu plano diretor. Então, se tu vai fazer um projeto numa cidade nova, tu tem que estudar toda aquela legislação para conseguir ter essa aprovação, né, mas de forma rápida. Então, tu tem que estar muito ligado, né, no que está acontecendo na cidade. A gente, como é de Floripa, a gente passou um ano aí, né, o plano diretor ele recém foi atualizado, né, então a gente está muito por dentro desse novo plano diretor, com os incentivos que eles estão dando para aumentar potencial construtivo e tal. Então, ter esse conhecimento já bem empedrado assim, né, dentro da equipe é muito importante, porque tu evita muito retrabalho. Não adianta tu fazer o projeto super bonito e tal, e no fim não é acessível, não tá passando nos bombeiros, enfim, isso tudo, e a própria aprovação da prefeitura, né? Então, acho que com certeza Faz sentido. é consequência. Legal. Meninos, com muito pesar, a gente começa a entrar na finalização aqui do nosso episódio e eu queria que vocês, até por tudo que vocês compartilharam com a gente, assim, tem muita coisa muito inspiradora, muito disruptiva, como a gente conversou, que cada um de vocês deixasse uma mensagem para novos profissionais que estão vindo para o mercado, né? Acho que a gente está no momento, vocês mesmos falaram, de novas pessoas e
impacto de inteligência artificial e tudo mais, então tem novos profissionais vindo no mercado. E um dos objetivos do Arquitetando é justamente inspirar, conectar, como eu falei lá no começo. E eu acho que vocês, por terem passado por toda uma trajetória assim, bem construída, nada melhor do que vocês para deixar uma mensagem para esses novos profissionais. Show, gente. Bom, na verdade, nós estamos sempre nos refazendo, né? Então, acho que essa mesma ansiedade, por meio de tudo que os novos profissionais têm, nós passamos. Existe sempre uma incerteza nos novos passos, acho que isso é uma coisa que todo mundo lida, em todas as profissões, isso já pode desmistificar, né? Que esse mundo da arquitetura tem que vir pronto. Então, é constante aprendizado, é uma evolução diária, contínua, principalmente com quem nos cerca. Acho que diria que faz muito sentido estar perto das pessoas que te inspiram, ou sair de casa, ver o mundo, interagir, né? Estar num mundo onde a gente tem feito muitas coisas a nível da interface digital, acho que isso é uma coisa muito rica, mas nada substitui a troca, o contato no olho a olho, isso que a gente está fazendo aqui, essa conexão, esse network que é feito no dia a dia, ele te possibilita colher frutos dezenas de semanas à frente, então algo que é muito inspirador, acho que vá em palestra, veja coisas, visite lojas, visite fábricas, fale com outros profissionais e eu acho que a busca por autenticidade também é algo que ela é uma corrida muito tranquila também, eu acho que ela tem que vir da naturalidade da gente, vir de se enxergar, né, como um ser ou como uma equipe que desenha a cidade, o mundo que representa, então tem um pouco mais de calma, um pouco menos de Ansiedade, talvez. ansiedade, eu acho que a gente passa por um momento de ansiedade, né? A IA vai me substituir? Como é que tá esse negócio? Gente, a IA não vai substituir quem pensa com clareza, quem é sensível, quem reproduz a escala humana. A gente vai usar essa ferramenta, assim como a gente usou a ferramenta BIM, a gente como foi usada a ferramenta CAD. Então a gente tem que estar assim atualizado. Eu sou um grande entusiasta das tecnologias, inclusive da IA. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre clareza de quem nós somos e qual é o nosso público, quem a gente quer impactar, nosso objetivo. Então, ter calma, ter consciência e viver, né? Sair de casa, ver as pessoas, acho que isso é uma coisa que faz muito sentido para nós arquitetos, sentir a cidade. Legal. Ô, Felipe, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Vale um conselho para os pais também? Matriculem os filhos de vocês em. Matriculem, mas curtir os filhos da tela, assista, os que não tem asma, botem para fazer os potes. E vamos fazer só o princípio. E vou aproveitar e quebrar o protocolo contigo também. Tem um caderninho com planejamento. Diferença. Vamos lá, Lucas, e você? Qual é a mensagem que você deixa aí pra esse povo aí? Mais uma vez, agora foi ao contrário. Agora a expectativa ficou lá em cima depois da. Mas eu concordo bastante com o que o Felipe falou, assim, que a gente vê dentro da própria equipe, né? Equipe jovem, e essa geração nova, a gente sente uma diferença em divisão de mundo, assim. Claro, acho que sempre vai existir, né? As gerações sempre vão ter visões diferentes. Mas a gente vê as coisas acontecendo mais quando a gente tá no analógico, né? Como é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Conversando, trocando ideia, trocando experiência. E acho que isso foi o nosso diferencial no início. A gente, em vez de se fechar, tipo, vamos fazer o nosso escritório. Então, tá, eu vou lá na tua casa, a gente ficava fazendo projeto. Não, a gente pegou e escreveu a ideia para ir para um lugar em que tinha outras empresas trabalhando para trocar ideia. Acho que o principal aprendizado é esse, assim, é meter a cara. É de, poxa, eu tenho uma ideia, eu vou arriscar, eu não vou guardar ela para mim, eu vou falar para outras pessoas, eu vou testar, eu vou ver o que o meu amigo acha, eu vou ver se aquele cara apoia a minha ideia, eu tenho dúvida, eu vou perguntar para aquele lá que já fez. Então, até hoje, né, a gente tem mentores, então não é um negócio assim, putz, lá no início que eu preciso de ajuda. É que todo mundo precisa ter um mentor sempre, em todos os momentos, sem líder de empresa. Uma outra prática que a gente faz é sempre trocar ideia com outros escritórios mais experientes que a gente. Então, estamos começando a fazer edifícios. Então, vamos lá conversar com aquele escritório lá que a gente nunca conversou. Vou dar uma mensagem lá, quem sabe eles nos ajudam com algumas coisas pra gente não repetir alguns erros, são já bem recebidos, né? É o papel que o pessoal pensa, né? Exatamente. Então eu vejo assim que antes já existia uma certa reclusão assim do meio da arquitetura em relação a abrir isso para outras áreas. E acho que com essa coisa da tecnologia está mais perigoso, assim, porque, putz, a máquina faz tudo pra gente, então eu posso ficar aqui na minha casa, no meu home office e tal,
faço meu marketing digital, é tudo digital. Não precisa aparecer no vídeo se eu não quiser, mas falta aquele tato, aquela coisa de trocar uma ideia mesmo, de ir, de... Quem não é visto não é lembrado, aquela famosa frase. Então, eu vejo cada vez mais diferencial nisso, assim. A gente tem investido nisso, inclusive, a gente está fazendo curso de comunicação e como se relacionar melhor com as pessoas. Então, eu acho que ser empreendedor acho que esse que talvez é o negócio, o arquiteto ele tem que ser empreendedor. Sim. E pra tu ser empreendedor, tu tem que meter a cara. Não adianta, acho que esse é o Não tem uma receita de bolo, né? Exato. E a cocriação, né? O que você falou, basicamente, é aquela palavra que você trouxe lá atrás na metodologia de vocês, né? A cocriação, né? Isso é muito legal. Compartilhe suas ideias, gente. A ideia compartilhada, ela ganha força. A ideia sozinha, ela vai pra gaveta. Se não lembrar, ela não sai mais. Exatamente. Que legal, gente. Muito, muito legal mesmo. E 2 em 1 agora pra gente finalizar. Acho que faz sentido vocês falarem quais são exatamente os serviços que vocês entregam e como que faz para contratar vocês hoje. Claro que todos os contatos vão estar nas descrições dos nossos vídeos e tudo mais, mas acho que faz sentido compartilhar para que quem nos assista tenha total ciência aí que contrate a CoStudio aí para fazer os seus projetos. Maravilha. Então, hoje o CoStudio ajuda incorporadoras a viabilizar empreendimentos únicos, né, através de uma metodologia cocriativa, uma inteligência de projeto e que isso gere principalmente um impacto urbano positivo. Então, esse é o nosso foco, fazer empreendimentos multifamiliares. Temos também um braço da empresa que é interiores corporativos, em que a gente tem uma expertise de anos já. E para entrar em contato com a gente é muito fácil, né? Pode seguir nosso Instagram, mandar um oi ali pelo WhatsApp. A gente tem uma pessoa específica na equipe para já fazer essa primeira conversa, né, de pré-vendas, entender qual que é o problema, o desafio do cliente. Então, pode falar lá com a nossa querida Nayara, que ela vai já identificar qual que é o melhor caminho, como o CoStudio pode ajudar, porque a gente tem já os serviços envolvidos de todo o ativo imobiliário. Então, desde estudos de viabilidade, parte de arquitetura e urbanismo, interiores e comunicação visual. Legal. Bacana. Fechou. E para fechar, queria mandar um super abraço pro nosso time aí, que faz com que a gente concretize como um todo também. Todas as criações que são vistas na nossa página, que vocês vão visitar o nosso Instagram aí agora e dar um like. E é por base neles que a gente evolui, é por conta desse time que a gente consegue entregar e é por conta desse time que a gente consegue evoluir a todo momento. Então, quero dar um salve aí para todo mundo que faz coisas acontecerem junto com a gente. Isso aí, estamos só representando aqui uma equipe hoje. Bacana. Bom, pessoal, semana passada, no outro episódio, a gente estava em Caxias do Sul, hoje nós estamos aqui em Florianópolis, e para que a gente consiga conversar cada vez mais com pessoas como o Lucas e o Felipe hoje, nos siga nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, o melhor podcast de arquitetura do sul do mundo. Até mais!